foi. Boa noite. A nossa aula hoje vai ser na cozinha. E nós precisamos que o papai ou a mamãe, ou o papai e a mamãe estejam juntos. Não dá para a criança fazer a aula de hoje sozinha. Ou então vai ter que só ouvir, porque a hora da atividade precisa de adulto. E a gente vai fazer junto, vai estar conversando e fazendo tudo junto. Será que já deu a hora? Eu estou adiantando porque eu descobri que tem uma diferença muito grande entre a transmissão e as pessoas ouvirem. Então eu estou começando um pouquinho antes, só para a gente já ir dizendo, ó, cheguei. Tá bom, pessoal? Nós vamos estar dando continuidade ao assunto que a gente já está trabalhando, né? E o que a gente está trabalhando? Bem, o povo lá no Egito era escravo, o povo foi liberto, o povo saiu da terra que eles eram escravos por causa da obediência em ficar em casa, igual nós estamos agora nesse período do coronavírus, que a gente tem que estar em casa. E aí esse povo obedeceu, ficou em casa. Nós estamos tendo que obedecer às regras. Nós temos que ficar em casa para não ficar doente. E esse povo, quando precisou ficar em casa, não era só ficar dentro de casa. Eles precisaram matar um cordeirinho. Um cordeiro que nós mostramos ontem. Pois é, eles precisaram matar um cordeiro. Eu fiz o meu cordeirinho. Estava aqui em cima. Cadê meu cordeirinho? Caiu no chão meu cordeirinho? Eu fiz meu cordeirinho, ó. Eu fiz o meu cordeirinho, eu terminei. Tinha gente perguntando, tia, era para fazer só um lado? Não, era para fazer o cordeirinho todo. Algumas pessoas mandaram mensagens, outras não mandaram. Será que tem gente fazendo em casa? Eu acho que só tem 4 pessoas fazendo as atividades, porque são só 4 pessoas que estão mandando as atividades. Quem são as pessoas que estão mandando as atividades? Vamos ver. Antonella, Lian, Ana Clara, Maria Clara. Maria Cecília também, são 5. 5 que estão mandando atividades. Papai e mamãe, nós temos um espaço aí para botar o nome das crianças, para a gente orar. Na hora que for pedir oração, tem que ser na nossa página para a gente poder visualizar o nome das crianças. Quantos minutos tem? Será que o pessoal já está chegando? São 6:02. 6:02. Será que tem mais gente chegando? Vamos lembrar. Ó, pra gente cozinhar, temos que prender o cabelo. Se não tiver, não tem problema. O cabelo tem que estar preso. Eu ganhei um avental, um conjunto, olha. Minha sogra que me deu. E aí, ó, eu estou usando o avental e a touca. Quem não tem, vai deixar de fazer porque não tem? Não, não vai deixar. Eu já estou aqui pronta, já está tudo sujo, minha mão já está suja de farinha, porque eu já comecei a fazer a receita de hoje. Porque a receita de hoje precisa que a massa descanse um pouco. É uma massa rápida, mas é uma massa que precisa de um pouco de descanso. E as etapas estão ali, guardadinhas, para a gente poder ir fazendo. Aí a outra coisa é o seguinte, nós falamos que o povo foi livre, eles foram libertos porque eles obedeceram. E a receita de hoje tem a ver também com a obediência. Anderson tá mandando oi. Oi, Anderson. Qual Anderson? Anderson Mendes? Anderson, o irmão da Pita, da Andressa? Ok. Então quer dizer que já entrou, então quer dizer que já tem gente assistindo. Já tem gente assistindo. Hoje a Sara está me ajudando lá do outro lado. Hoje a gente precisou de muito apoio para fazer. O Tony já me ajudou gravando a parte da massa. Não posso começar ainda, Sara. Eu tenho que esperar o tempo. Quantas pessoas já entraram? As pessoas que estão acostumadas a entrar já entraram?
Já faltam minutos pra você começar. Bora, mãe. Não posso, filha. 6h05. Já deu os 5 minutinhos de espera. E vamos começar? E como é que a gente vai começar? Orando. Nós vamos começar orando e eu vou conversar e vou cozinhar. Tá bom? E vocês precisam prestar atenção. Não dá para fazer atividade junta, precisa prestar atenção, tá? Então vamos lá, pessoal. Fechando os olhos pra gente falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado pelo teu grande amor. Muito obrigado pelo teu carinho. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou de maneira tão grande que a gente não tem como agradecer. Mesmo assim, nós dizemos muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, deixa eu dar um pause aqui. Bem, então vamos lá. Nós precisamos, para a receita de hoje e para a aula de hoje, um pote, que eu já falei lá no comecinho que tá sujo porque eu já fiz as etapas. Um pote, uma xícara de trigo, meia xícara de água e uma colherzinha. Minha colherzinha fugiu daqui. Sara, pega aí uma colher pequena, tá aí na gaveta. A pequena aqui no canto, no canto. Não, no canto, Sara, aqui da gaveta. Viu? Muito obrigada. Uma colherzinha de sal. Na receita original, pede para botar um pouco de azeite. Quem não tem azeite em casa não precisa botar, tá? Não tem necessidade do azeite. Eu já testei sem o azeite, com azeite, e não fez diferença. Pelo menos eu senti diferença. Mas, vamos lá. Mexe o sal, a água em temperatura ambiente, tá? Mexe o sal, a água e o azeite e o trigo. Enquanto eu tô mexendo aqui, eu vou conversar com vocês. Então, pessoal, nós vimos que o povo de Deus, saiu do Egito e Deus falou: ensina para os seus filhos tudo o que aconteceu no Egito, ensina para os seus filhos o que eles devem fazer para me agradar. Ensina para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos. Tá, no começo foi tudo muito legal. No começo, realmente, o povo tudo fazia. O povo não se importava, o povo contava. Só que esse povo começou a se afastar de Deus. Começaram a desobedecer as regras, esqueceram de tudo que eles tinham aprendido. E olha que Deus livrou para dar uma terra boa, terra que mana leite e mel, uma terra onde tudo era muito bom. E aí, quando o faraó desobedeceu, o que aconteceu com o faraó? Sofreu consequências. Sim, sofreu consequências. E esse povo também sofreu consequências. Mas o povo, Deus fez com que ele soubesse as coisas erradas quando falou para os profetas, vai lá, dá o recado. E o povo deu o recado. Os profetas deram o recado, mas o povo não escutou. Ó, depois que a massa tá bem misturada, eu vou botar aqui na mesa, eu vou botar farinha. E aí, pessoal, o povo não escutou. O povo virou escravo novamente. E o povo não era todo ruim. Tinha umas pessoas boas, umas pessoas que agradavam o coração de Deus, umas pessoas que deixavam Deus felizes.
E aí, Deus conversou com seu filho. Lembra que eu falei ontem que Deus conversou com seu filho? Pois é, Deus pediu ao seu filho assim, olha, vai lá, ensina para eles o amor que eu tenho por eles. Ensina para eles o carinho que eu tenho por eles. E o povo recebeu essa chance. Sim, Deus olhou lá na terra. Sim, tinha pessoas que podiam cuidar do seu filho lá na terra. Sim, José e Maria. Maria foi escolhida. Sim, ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Sim, ela foi escolhida porque ela obedecia as regras, ela obedecia as leis, ela fazia tudo o que Deus tinha mandado fazer depois que o povo foi liberto. Ai, que momento especial. Deus, então, abençoou aquele casal. Sim, eles foram abençoados por ter um filho que era o Filho de Deus. Esse Filho de Deus recebeu o nome de Jesus. Recebeu o nome de Jesus. E ele nasceu. Ele não nasceu num palácio, não. Ele nasceu... Pessoal, eu botei a massa em cima da mesa e agora eu vou sovar a massa. Ó, eu sujei a minha mão de trigo, botei trigo em cima da mesa e vou começar a mexer essa massa, tá? Porque quanto mais eu mexo, mais ele solta a substância glúten, que é o que vai fazer essa massa ficar boa e vai crescer um pouco. E aí, pessoal, o casal, José e Maria, ensinaram Jesus exatamente tudo que ele tinha que aprender. A bondade de Deus, o livramento lá no Egito. E Jesus foi crescendo igual a massa vai crescer daqui a pouco. Crescendo, e a massa não tem fermento, mas estranho, né? Mas é porque a gente vai sovar e ela vai ficar boa. E aí, pessoal, Jesus crescia em sabedoria, ficou muito, muito inteligente, e em estatura, no tamanho dele. E em graça também, ou seja, as pessoas que ficavam perto dele gostavam dele, e Deus também, Deus se agradava. E ele foi crescendo, e com 12 anos ele pôde participar da festa chamada Páscoa. Páscoa? Sim, não é a Páscoa que a gente fala hoje, mas é a Páscoa da saída do povo de Deus lá do Egito. Sim, quando o povo saiu do Egito, o nome dado foi Páscoa. A saída do Egito chama-se Páscoa, a saída da escravidão. Sim, o povo foi liberto e comemorou a primeira Páscoa com aquele cordeiro que foi morto e o sangue dele teve que ser colocado no umbral da porta. Sim, com aquele. E aí, pessoal, sim, Jesus foi crescendo e quando ele teve 12 anos, quando ele completou 12 anos, ele pôde participar da festa com o pai dele. Sim, crianças não iam, mas com 12 anos ele pôde ir lá na festa, gente. Ele foi. E sabe o que aconteceu? As pessoas que ficavam na igreja daquela época, que eram chamados doutores das leis, ficaram encantados. Como que Jesus sabia tanto? Como que um garoto de apenas 12 anos sabia tanto de Deus, sabia tanto das regras, sabia tanto das leis? Aqueles homens ficaram admirados. Realmente era muito estranho como que um menino daquele tamanho sabia tanto de Deus. Mas esse menino foi crescendo. Ele, com 30 anos de idade, já era um adulto. Ele começou a fazer aquilo que Deus pediu para ele quando ele estava lá no céu com Deus. E o que Deus tinha pedido? Para ele ensinar o amor, ensinar as regras, ensinar as coisas que tinham que ser feitas. Sim. E o que tinha que ser feito? Ensinar qual era o verdadeiro amor, o que Deus realmente queria das pessoas. E ele, gente, olha, ele foi no meio das pessoas, ele abençoava, ele contava o verdadeiro amor de Deus para as pessoas. E as pessoas ficavam assim, eu não sabia disso, gente, que coisa boa. E as pessoas gostavam de ouvir Jesus, as pessoas gostavam. Sim, elas sentavam-se para ouvir. Tem até uma passagem na Bíblia, que é a passagem das bem-aventuranças, onde Jesus começa a falar das coisas boas, sim, das coisas boas que agradavam o coração de Deus.
Como Deus ficava feliz, gente. Como Deus ficava feliz com aquilo tudo. E eles também, as pessoas, porque elas não sabiam que o amor de Deus era grande demais. E Jesus abençoava, Jesus contava as coisas boas, mais e mais pessoas vinham ouvir e conhecer. E aí, gente, isso não agradou aqueles mestres que tinham escutado ele na época do templo, não. Aqueles mestres que naquela época tinham ficado encantados com a sabedoria de Jesus, não estavam gostando nada disso, não. Sim, começaram a querer aprender Jesus. Queriam prender o homem que ensinava as coisas boas de Deus, que faziam as pessoas obedecer às regras de Deus. Aí Jesus, assim, não tinha chegado a hora dele ainda de ser preso. Então, esses mestres das leis não conseguiam prender Jesus. Não conseguiam prender Jesus. Mas, depois que Jesus ensinou todo o amor de Deus, aí sim, chegou a época que Jesus ia poder se entregar. Mas, durante esse período que ele foi ensinando para as pessoas, ele foi convidando uns amigos chamados discípulos. Esses amigos se juntaram a Jesus. Pessoal, ó, a massa tá bem solvada, tá bem mexida, não tá grudando na minha mão, tá? Eu vou botar um pouquinho de farinha no meu pote. Só um pouquinho para a massa não grudar. Vou botar a massa dentro do pote e vou... só para adiantar, não vou botar isso filme não. Vou pegar uma toalha e vou cobrir, tá? Deixar 30 minutos descansando essa massa. É claro que eu já fiz essa massa mais cedo, né? E vou pegar essa massa aqui para mostrar para vocês. Como é que a gente vai fazer. Ela já descansou, essa massa, tá? Ela não vai crescer, vai crescer. Não, porque ela não tem fermento, lembra disso? A gente só surrou para poder soltar o glúten. E aí, pessoal, os discípulos aprenderam tudo que Jesus tinha ensinado. Os discípulos eram os amigos de Jesus que viviam mais pertinho de Jesus. Eu vou pegar a massa e vou dividir essa massa em 6 partes. Um, 2, 3. 1, 2, 3. E aí, então, quando chegou a época que Jesus realmente poderia morrer por nós, ele já acabou de ensinar tudo. Gente, eu separei a massa e agora, se eu tiver um rolo, eu posso passar um rolo aquele de abrir macarrão, mas eu não tenho rolo. Então, o que eu faço? Eu abro a massa com meus dedos, ó, nas beiradinhas. E aí, pessoal, Jesus então disse assim: vamos agora a Jerusalém, na festa da Páscoa, porque agora chegou a minha hora. Os amigos de Jesus, os discípulos, não tinham entendido muito bem, mas Jesus já tinha ensinado todo o amor de Deus para todas as pessoas. As pessoas já sabiam tudo que Deus tinha ensinado. As pessoas já sabiam tudo que tinham que fazer. Depois que a massa está aberta, a gente vai deixar a massa em algum lugar. Eu vou ligar o fogo para adiantar, porque eu já tenho massa aberta aqui. Tá? A gente abre a massa, pode ser em cima da mesa, com um rolo, pode ser uma garrafa pesada. Poderia ser essa garrafa aqui, ó, tá? Só que ela tá com azeite. Pra esticar massa. Eu estiquei todas as minhas massas na mão. Então, pessoal, então Jesus chamou os seus amigos, os discípulos, e falou assim: vamos celebrar a Páscoa lá no local que eles fazem a festa, em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Os discípulos não entenderam muito bem. Como assim? Já vai nos deixar? Como assim? Chegou minha hora? Mas é que Jesus falava algumas coisas e nem todo mundo entendia. Mas chegou a hora. Chegou a hora de Jesus encerrar os ensinamentos. Chegou a hora de Jesus encerrar aquilo que ele veio fazer. Ele veio aqui só para nos ensinar o que era para fazer.
nos aproximar de Deus, fazer aquilo que agradava o coração de Deus, fazer aquilo que deixava Deus feliz. Bem, a minha frigideira já está quente. A massa que eu já fiz cedo já está aqui, ó. Eu botei uma em cima da outra, botei trigo para não grudar, mas não adianta muito não, aqui, ó, tá grudado. Então vou fazer com essa. Então vamos lá. Vou botar aqui, abrir agora. Vou abrir agora. Então, os discípulos prepararam o local que ia ser feita a última ceia com os seus amigos. Os amigos de Jesus iam cear com ele, iam fazer a última refeição. Eles não entendiam quando Jesus dizia que era a última refeição. Como assim a última refeição? E olha que Jesus estava com ele e eles não entendiam direito, porque tinha coisas que eles não queriam aceitar. Como assim eu vou ficar sem o meu mestre, sem aquele que ensina todas as coisas boas do amor de Deus, que a gente escuta? É assim, vocês vão ficar sem Jesus. E Jesus preparou o local. Eles moveram lá. Ele fica queimadinho assim, ó. Tá? E aí, pessoal, as pessoas ficaram com Jesus no local que ia ser a última ceia. O que era a última ceia? A última ceia foi o momento em que eles comiam o pão ázimo, o pão sem fermento, o pão que eles tiveram que fazer às pressas para poder fugir do Egito. Sara, pega o suco aí na geladeira. E dá as últimas informações para os seus discípulos. As últimas informações sobre o que iria acontecer. As últimas informações sobre o que eles deveriam fazer quando não estivessem mais com Jesus. E eles não estavam entendendo isso. Então, Jesus sentou à mesa com os seus discípulos, e os seus discípulos, que eram 12, seus amigos, sentaram à mesa com ele. E ele ensinou: olha, eu estou indo embora para morar com meu pai. Eles perguntavam: como assim morar com meu pai? Sim, eu estou indo morar com meu pai. Mas eu vou e vocês vão ficar, porque vocês já aprenderam o que tem que fazer. Vocês já aprenderam o que deve ser feito. E todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão fazer isso aqui. Quando ele pegou o pão, ele disse: Lava a mão. não, minha mão ainda tá suja de farinha de trigo. Gente, se eu molhar lá, vai, já era, tá? Esse é o pão que representa o meu corpo, que vai ser dado por vocês. Sim, o meu corpo. E todas as vezes que vocês pegarem o pão, vocês vão compartilhar, vocês vão dividir o pão com todas as pessoas que estão com você. Vai dividir? Ah, a Sara quer divisão. Então, eu estou dividindo com Sara, que está comigo. Vocês vão comer o pão, lembrando que vai representar meu corpo, que está sendo dado por vocês, por amor a vocês. E eles comeram do pão. Seu corpo é um Jesus. Tá bom. Quero suco também. Naquele tempo, eles tomavam o vinho. No meu é o suco de uva. E ele pegou o vinho e compartilhou com eles. Obrigada. E ele disse: olha, esse vinho, Anderson tá perguntando cadê o dele, que tem que compartilhar com ele também. eu pedi para fazer em casa, Anderson. Quando terminar a live, vocês vão fazer em casa.
E aí, Jesus disse assim, o vinho vai representar o meu sangue, que vai ser derramado por vocês. Lembra que o cordeiro precisou ser morto? Que eles tinham que comer toda a carne do cordeiro? E se sobrasse, eles tinham que queimar? E lembra que o sangue do cordeiro teve que ser colocado lá no umbral da porta? Sim, Jesus fez essa representação. Jesus disse que o pão representava a carne de Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus, o único Filho de Deus. E o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. E aí ele tomou a ceia com os seus discípulos. Sara já bebeu dela. Quando ele terminou, quando eles terminaram de cear, um dos discípulos, fez uma coisa tão chata, gente. É muito chata essa parte. Não vou contar hoje essa parte. O que um dos discípulos fez que foi muito chato? Eu vou contar para vocês amanhã. Tá bom, pessoal? Sara, que horas são? Então, essa parte do que os discípulos fizeram, 25, 26, aqui no computador. 26. Então, Leonícia já pode mandar a lista dos amiguinhos que participaram hoje. E eu amanhã vou contar o que esse amigo de Jesus, que estava sentado à mesa com ele, que aprendeu tudo com ele, esse amigo de Jesus que aprendeu o amor de Deus, esse amigo de Jesus que dividiu o sangue, o suco de uva, que representava o sangue, e o corpo de Cristo, que foi representado pelo pão. O que ele fez de tão triste que eu nem tenho coragem de contar hoje. E ó, a massa de vocês... Anderson falou, não acredito, conta. Não vou contar hoje, eu vou contar amanhã o que esse amigo de Jesus fez. Ai, tá saindo. Então, gente, ó, amanhã eu vou contar o que esse amigo de Jesus fez, que foi muito triste, que eu não tenho nem coragem de contar hoje. A ceia de hoje, eu quero ver vocês compartilhando. A massa vocês façam, foi rapidinho. É claro que eu tinha que fazer mais rápido, por isso que eu deixei descansando. Mas dá para vocês fazerem hoje. Se não fizer hoje, faça amanhã. Mas eu quero ver as fotos, tá? De vocês sentados à mesa com quem vocês moram, pra gente compartilhar. Tá bom, pessoal? Então vamos ver quem foram as pessoas que compartilharam hoje com a gente, tá bom? Lenice, que fez aniversário ontem. Raquel, no caso, a Antonella. Thaís Gomes, no caso, Caio Bernardo, que é meu aluninho lá na escola esse ano. Anderson Mendes. Anderson, você tá com Oliver? Oliver não, não. Lorenzo. Anderson tá com Lorenzo aí? Escreve aí que Sara tá lendo. Ludeci. Ludeci acompanhou a gente hoje. Legal, obrigada, Lourdes. Lian. Oi, Lian! Lian tá aí hoje. Todo dia. Fernanda com Maria Cecília e Pedro Rodrigo. Igor. Igor, hoje você tá com as crianças, não? Eu saio que tempo. Zilma. Paulinho com Ana Clara. Eduardo Marques está com Davi, Maria Clara, Maria Gabriela e Maria Eduarda. Mel que está com Robert. Esses foram os nomes das pessoas que colocaram aí. Pode ser que tenham mais pessoas assistindo. O Lourenço está ali com ele. Lourenço está aí? Ok. E aí vocês, por favor, depois anotem os nomes dentro da nossa página, porque nós estamos fazendo corrente de oração. E quem esteve lá na nossa página pôde ver que teve um pedido de oração especial hoje. Uma pessoa que é um adolescente. Lourenço e Mateus. Mateus hoje está com eles. Ok. Beijos, tá, Mateus e Lourenço? A gente tá com um pedido de oração especial. Então, a gente hoje vai estar orando também por essa pessoa. As pessoas que desejam oração por alguém especial, podem botar lá na página que a gente vai estar orando. A gente também tem um grupo de intercessão, de intercessores, pais e até pessoas que são avós e os filhos já são grandes e não assistem. Por favor, se vocês desejarem, podem colocar o nome
nome de vocês no grupo. Entre em contato no privado com a gente, que a gente vai colocar o nome de vocês no grupo de intercessores. E a gente precisa, é claro, de mais e mais intercessores, tá bom, pessoal? Então, ó, um beijão para todas essas pessoas que eu falei. Agora a gente vai juntar as mãos. Antes de juntar as mãos, vamos falar o versículo? Eu não preciso ler, eu esqueci. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, pode ficar no versículo, Sara, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Agora os adultos e as crianças juntos, hein? Vamos falar direto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Isso aí é um dever de casa também. Eu pedi que lessem de manhã, à tarde e à noite na nossa live. Papai e mamãe, ajudem as crianças, por favor, tá bom? Então vamos orar pra gente falar com o Papai do Céu. Fechando os olhos. Papai do Céu, muito obrigado, porque teu amor é muito grande. É muito grande. E sabemos que o Senhor vai alcançar todas as vidas. Agora, em especial, oramos pela nossa amiga que está há 2 meses no hospital. Senhor, que os teus anjos possam visitá-la e trazer a cura. Nós te agradecemos, porque a liberdade vem de ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, ó, beijão, até amanhã pra gente descobrir o que esse amigo de Jesus fez. Tá ok, pessoal? Tchau, até amanhã.